Na videoaula passada, nós conseguimos já criar aqui um usuário, inserindo um e-mail e uma senha aqui para ele, aqui no site do Firebase. Nós também aprendemos como que está funcionando aqui, qual é a lógica por detrás aqui da inicialização da nossa variável auth. E agora, aqui dentro do nosso método de login, nós podemos começar a trabalhar com a nossa variável auth. Então aqui eu vou colocar auth.sign white email and password, ou seja, eu quero fazer um login com e-mail e com a senha. E veja que aqui na frente de auth nós temos aqui, bem aqui no ponto, uma sublinhação aqui em vermelho. Então isso indica que nós temos um erro. Então obrigatoriamente nós temos que colocar aqui o nosso símbolo de interrogação. E por que nós temos que colocar esse símbolo aqui de interrogação, Johnny? Então nesse momento eu vou falar mais com aquelas pessoas que vieram do Java, tá? Nesse momento. Então você que já entende um pouco de Kotlin, só tenha um pouco de paciência com esses alunos. Então aqui veja que nós estamos inicializando a nossa variável com null. E aqui no nosso onCreate nós estamos inicializando essa variável auth. Então agora, com esse comando aqui, ela não vai ser mais nula. Ela vai conter as informações do Firebase. Só que em muitos casos, isso já aconteceu com alguns alunos e pode acontecer também com você futuramente, você pode esquecer de inicializar essa variável aqui, auth. Então ela vai continuar aqui com o valor nulo. Então no Kotlin nós utilizamos aqui esse símbolo para que ele não deixe que o seu aplicativo às vezes acabe bugando. Então ao invés de dar um crash no seu aplicativo, ao invés do seu aplicativo parar de funcionar, ele vai dar um erro, só que não vai fazer com que o seu aplicativo ele morra ali na hora que o usuário está utilizando ele, tá? Então por isso que você tem que colocar aqui esse nosso símbolo de interrogação, porque essa variável auth aqui ela pode ser nula. Então lá no Java você já deve ter passado por algum problema de às vezes você não inicializar a variável e então ela acabar dando crash no seu aplicativo e você vai nos logs para ver qual foi o erro que aconteceu e vai ser porque a sua variável ela era nula. Então dessa forma aqui no Kotlin ele evita, né, que o seu aplicativo ele gere esses problemas na hora que o usuário está utilizando. Se você não quiser utilizar esse símbolo aqui de interrogação, você pode tirar ele, veja que vai continuar com erro ainda. E então aqui na frente, bem aqui no começo da criação aqui da nossa variável auth, olha só, você coloca o late init. Dessa forma, você não precisa colocar mais aqui o símbolo de interrogação, mas o seu aplicativo ele vai dar um erro caso você não inicialize essa variável aqui, ó. Então, obrigatoriamente, você tem que inicializar ela, tá bom? Então, eu vou deixar no formato que estava antes, só para que você que veio de Java já consiga a entender melhor como que funciona aqui o nosso símbolo de interrogação, porque isso você vai ver não somente no meu curso, mas também em vários códigos, em outros cursos que você for estar vendo. Então aqui eu estou fazendo somente para que você já comece a se familiarizar com esse símbolo. Então agora nós temos que colocar dentro desse método o e-mail e a senha do nosso usuário. Então aqui eu vou colocar a nossa variável e-mail e a nossa variável senha. Então pronto, dessa forma aqui eu já consigo fazer o login. Só que se nós deixarmos somente esse código aqui, nós não vamos saber se esse nosso login vai dar certo ou não. Porque nós fazemos uma comunicação com o Firebase e é o Firebase que vai estar validando se esse e-mail aqui que nós inserimos e se essa senha realmente estão cadastrados aqui no site. Olha só, ele vai verificar se aquele e-mail e se aquela senha estão aqui cadastrados nessa janela aqui. Então, se nós fizermos dessa forma aqui, nós não vamos ter esse feedback do Firebase. Então, para que a gente consiga uma resposta do Firebase, nós vamos colocar aqui um ponto e vamos colocar aqui um add on complete listener. Aqui eu posso colocar um this, e então aqui eu posso abrir a chave. Vou colocar aqui uma variável chamada task, vou colocar o lambda, e pronto. Dessa forma aqui, veja que nós vamos ter um errinho aqui também. Vou colocar novamente o nosso ponto de interrogação. Então veja que esse nosso código que nós acabamos de criar, é ele que vai estar gerenciando a nossa comunicação com o Firebase. Então nós vamos se comunicar com o Firebase, vamos enviar para ele esse e-mail e essa senha, e então ele vai nos responder.
E ele vai nos responder através dessa nossa variável aqui que nós acabamos de criar. Essa variável task, que significa tarefa. Então, a resposta do Firebase vai estar aqui dentro dessa variável. Então, eu posso criar aqui um if, pegar essa nossa variável task e verificar se ela é successful, ou seja, se foi bem sucedido. Então, se foi bem sucedido o nosso login com e-mail e senha, então nós vamos cair aqui dentro desse if. Se nós tivermos algum tipo de falha, algum tipo de erro, então nós vamos cair dentro desse else. Então aqui vamos colocar aqui uma mensagem. Olha só, vou colocar aqui exibir toast. Vamos passar aqui o base context. E vamos colocar aqui sucesso ao fazer login. E aqui embaixo, no else, nós vamos colocar uma mensagem. Erro ao fazer login. Vamos agora executar aqui o nosso aplicativo. Então veja que esse código aqui, ele não é tão complexo assim de entender. Nós estamos aqui utilizando um método sign e-mail and password. Estamos passando o e-mail e a senha do nosso usuário do aplicativo, que ele preencheu. Estamos colocando aqui o add on complete listener, porque nós queremos uma comunicação com o Firebase. E o Firebase vai nos responder se deu certo ou não fazer o login com esse e-mail e com essa senha através dessa nossa variável task. E se a nossa variável task ela possuir a informação de isso ser full, então nós vamos cair aqui dentro do if. Se nós não cairmos dentro do if, é porque houve algum erro, então nós vamos cair dentro do else. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui novamente. Olha só, então esse vai ser o nosso e-mail, jone@gmail. Vamos abrir aqui o nosso simulador e vamos fazer um teste. Olha só, eu vou colocar aqui um e-mail que não está cadastrado lá no Firebase. Então vou colocar isso daqui somente para teste. Aqui eu vou colocar a senha. Vamos lá, vou clicar em OK. E olha só, apareceu a mensagem erro ao fazer o login. Depois nós vamos fazer um tratamento melhor com esse erro, tá? Mas entenda então que nós acabamos de fazer uma comunicação com o Firebase e o Firebase está nos informando que houve algum erro, porque nós caímos aqui dentro desse else. Vamos agora preencher o e-mail certo, que vai ser jone@gmail.com e a nossa senha é 10203040. Então vamos clicar em OK agora. E olha só, apareceu a mensagem sucesso ao fazer o login. Então nós acabamos aqui de implementar o código onde nós estamos fazendo o login por e-mail e senha, tá bom? Então agora na nossa próxima videoaula nós vamos continuar trabalhando um pouco mais com esse nosso código aqui, tá bom? Então até a nossa próxima videoaula.